Recentemente saiu uma entrevista do Hiroyuki Kakudo, um dos principais roteiristas de Adventure e Adventure 02, falando a respeito do epílogo de 02 e um pouco sobre os filmes recentes de Adventure. É interessante vermos isso, pois veremos como um conflito de ideias causou toda essa bagunça chamada Digimon Adventure 3, Kizuna e The Beginning. Saudações, eu sou o Hakase, e cara, lendo isso eu fico um pouco puto com a forma que tratam o Kakudo. O cara simplesmente teve ideias incríveis, é inegável que Digimon Adventure e 02 é o que conhecemos graças à mente desse cara. Claro, existem conceitos que ele aplica que muita gente não gosta ou simplesmente discorda, e tudo bem. Porém é inegável que foram coisas que agregaram a franquia de forma positiva nos seus trabalhos. Tanto que o Rabu, produtor dos jogos da série History, aprendeu muito sobre Digimon com a equipe antiga de Digimon mesmo, que inclui o Kakudo, o Vulcano Ota, o Watanabe e toda aquela galera das antigas. Ou seja, ele aprendeu praticamente com a galera que moldou o Digimon que é hoje, inclusive a Hiromi Seki tá nessa turma. O que é no mínimo de se estranhar suas ações hoje em dia, e até mesmo declarações da mesma, que de acordo com o próprio Kakudo, contradiz e muito a mesma dentro dos projetos de Adventure na época. Mas vamos por partes. O epílogo de 02, do qual praticamente é amaldiçoado pela velha Hiromi e muitos roteiristas novatos, é que sequer querem seguir o plano que o Kakudo traçou para esses personagens anos atrás. Como ele mesmo diz na entrevista, que os finais de cada personagem foram planejados meticulosamente pela equipe. Muitos gostam de reclamar desse final, dizendo que o mundo não seria essa paz do qual o Tekka fala no final, mas muita gente exclui que ele menciona que demorou muito tempo para chegar onde chegou. O Kakudo diz assim, abre aspas, quando 02 foi criado a intenção seria que fosse uma continuação para a obra que representava e apresentava a ligação entre uma criança e seu parceiro Digimon, e que gradualmente o número das crianças deveriam crescer, dobrando a cada ano. Com o número de 8 crianças escolhidas em 1999, já 02 se passava 3 anos depois, então esse número subiria para 64 escolhidos ao redor do mundo, do qual 3 deles seriam protagonistas da série. Seguindo essa lógica, em 25 anos, e no caso no final do epílogo, todos esses seres humanos, tanto crianças quanto adultos, já teriam seus parceiros, fecha aspas. De acordo com Kakudo, esse intervalo de tempo foi pensado justamente para que a humanidade se adaptasse nesse tempo aos novos parceiros, aos novos visitantes que viriam a ocupar espaço, que exigiriam comida, enquanto o mundo humano também ficaria sujeito a segregação e conflitos, como humanos querendo usar os Digimons de forma militar, influência dos Digimons também nas religiões do mundo e etc. Coisas que são comum acontecer. As crianças com parceiros, obviamente, seria o alvo desde o princípio. Então o mundo claramente não seria esse lugar pacífico e de imediato. Por isso esse longo intervalo de tempo já deixa bem claro que foi algo difícil de se chegar à paz, do qual o TK menciona. Gente, vamos parar pra pensar. 25 anos é muito tempo. Muitas coisas acontecem e claro que as consequências desses acontecimentos fizeram esses personagens chegarem onde eles estão nesse epílogo. Inclusive o Kakudo falou o porquê não foi mostrado os eventos desse intervalo de tempo. Abre aspas. O motivo para não mostrar o que ocorreu durante os 25 anos no anime foi porque mostrar todo esse progresso nos episódios finais seria algo muito pesado, especialmente para uma animação que era dedicada às crianças e que se passava no período da manhã dos domingos, fecha aspas. Eu particularmente concordo com o que ele disse, e hoje em dia, com um público muito mais maduro, funcionaria muito melhor contar essas histórias que levariam a esse futuro. Digimon Saber está aí, sendo uma série que literalmente trata de assuntos que possivelmente ocorreria no universo de Adventure, neste período de 25 anos de história, entre o fim de 02 e o seu epílogo. Ainda houve tentativas de seguir a narrativa de Adventure com esses personagens, mas enquanto a mentalidade dos roteiristas for ignorar o passado ou amaldiçoar o epílogo porque acham que não sabem fazer nada, porque acham que não podem fazer nada, que destoem do epílogo, eu sinto dizer, mas eles estão muito errados. Mas parece que há sempre uma necessidade entre esses roteiristas de querer se provar, de querer fazer algo maior ou superior ao que já foi feito. Tri foi um desrespeito à visão da equipe que trabalhou em Adventure e 02. Kizuna, os caras simplesmente ignoraram os conselhos dados por Kakudo. Cara, para pra pensar que ele passou meses dando palestras para as equipes dos dois filmes, e parece que pouquíssimas ideias do qual ele apresentou foi sequer aproveitada em Kizuna. Aqui vemos a Hiromi Seki, que trabalhou ativamente com ele, amaldiçoar o epílogo do 02, o que é estranho pois ela trabalhou na obra e o Kakudo confirmou que ela não foi contra esse final. Na minha humilde opinião, é mais fácil para eles ignorarem o que foi estabelecido e criar algo novo. Eu não concordo com isso, pois por conta disso acabamos tendo uma obra que se contradiz o tempo todo sem chegar a lugar nenhum, com diversas inconsistências e retcons desnecessários. Como vemos, por exemplo, em Digimon Tri, aconteceu muita coisa que sequer é levado em consideração, perguntas que surgiram durante a história de Tri e simplesmente foram ignoradas. Tri tem um roteiro que parece um Frankenstein, de tão quebrado e inconsistente, com diversos momentos que simplesmente acontecem e não se resolvem. Mas já que essa obra existe, trabalhem com isso ou tirem da timeline, coisa que aparentemente foi feito. Eu não vou afirmar nada porque ainda tem muita informação faltando, então é muita informação
informação nebulosa no meio dessa timeline divulgada recentemente pela equipe de The Beginning. Daí vamos pra Kizuna e vemos que toda a história de Tree foi ignorada, mantendo apenas a personagem que é referenciada, assim como Wallace, passando a ideia de que The Beginning tem da expansão de Digi escolhidos. Eles foram Digi escolhidos, mas suas histórias e tramas deixaram de existir, como se nunca tivesse acontecido. Sendo assim, eles existem pro universo de Adventure, mas suas histórias não contam, e isso se aplica ao Ryo também. E isso explica também o porquê dos vilões como Dark e Genai simplesmente desaparecer. A impressão que tenho é que na grande realidade os roteiristas não sabem o que fazer com Adventure, e estamos sempre repetindo histórias que não levam a lugar nenhum, com um simples argumento que é para manter o epílogo de 02 intacto, o que me parece uma grande falácia. O que as pessoas esquecem é que é quase um milagre que essa turma ainda esteja conectados e unidos como amigos depois de 25 anos. Porque como a gente sabe, a gente cresce e vira adulto. A tendência, infelizmente, é as nossas obrigações tomarem o nosso tempo, nos impedindo de ter relações tão longínquas como esse grupo de Adventure. Então é mais do que natural que personagens como Wallace, Meiko, Ryo ou Lui sequer apareçam nesse reencontro de amigos, porque é realmente difícil manter uma relação com o decorrer dos anos devido a essa falta de tempo que a gente acaba tendo. Enfim, é isso. Dê sua opinião sobre isso, porque eu acho que é interessante a gente estar dialogando sobre essa parada, porque eu sinto que a gente vai continuar tendo produtos de Adventure duvidosos, se é que você me entende. Eu gostaria de agradecer os membros do canal, que vocês não têm ideia da força que vocês estão me dando, isso me ajuda demais. Muito obrigado de coração. Aqueles que não podem ou não querem ajudar de forma financeira, não tem problema. Apenas compartilhe o canal com outras pessoas, que já me ajuda bastante, beleza? Então é isso. Não tenho mais nada a falar sobre esse assunto. Na verdade, eu tinha muito ódio pra destilar em relação a isso, mas eu tentei me manter bem calmo. Então é isso. Eu realmente espero vocês no próximo vídeo. Fiquem bem. Até a próxima.